amor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro, seu lar? Tu procuras, o verso 2. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Tens manchado tua alma, tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Somos cristãos de coração limpo, poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide. Olá, bom dia, graça, saúde e paz. Eu sou o pastor Donizete Silva, o Zete. Gente linda, bem-vinda ao culto online dessa quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Participe das minhas lives semanais, quartas e quintas, às 12h27 e aos domingos, às 17 horas. Às quintas, eu apresento pela minha página no Facebook A Voz ou Violão, uma live temática onde eu canto e abordo importantes temas do cotidiano popular. O tema de amanhã, por exemplo, 16 de setembro, será Na Boleia, uma homenagem aos caminhoneiros e caminhoneiras. Às quartas e aos domingos, as lives são de conteúdo religioso, com destaque para o domingo, cuja live é a transmissão do culto presencial que realizamos aqui na nossa igreja. Falando em culto presencial, você deve estar convidado para participar conosco no próximo domingo. Então, pega aí a sua garrafinha com água, a sua Bíblia, coloque a sua máscara e venha adorar a Deus conosco no próximo domingo, às 17 horas, Rua São Paulo, número 802, Nova Esperança,
Paraná. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, a gente aguarda você. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, nos diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Renato Russo, 1987, escreveu: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Muito bem. Esses textos bíblicos e a música Pais e Filhos, um clássico do rock brasileiro, composta por Renato Russo, nos ajudarão a entender a palavra de Deus para nós. Não viva como se não houvesse eternidade. Partindo da relação conflituosa que existe entre alguns pais e filhos, Renato Russo faz uma reflexão sobre a vida das pessoas que possuem um laço sanguíneo. Na relação com Deus, devemos nos tornar como a criança que quer ser acolhida pelos pais, e não como o adulto que já não quer dar satisfação, não quer dar satisfações aos pais, foge de casa ou volta depois das 3. No início do ano passado, o Datafolha publicou uma pesquisa no jornal Folha de São Paulo, que aponta que quase 90% da população brasileira é cristã, 50% é católica, 31% evangélica e apenas 10% não tem religião. Rose Silva, que está nos acompanhando, dizendo aqui boa tarde. A irmã Francisca acompanha também, pastora Ruth, eu vejo que também estão acompanhando. Na descrição do vídeo ficará o link do G1 para você ver outros detalhes importantes sobre essa pesquisa, ou seja, a gente tem declarado, que se declara no Brasil ser cristãs, 81% da população brasileira, pelo menos, se declara cristã. Bem, apesar desses robustos números maravilhosos, não é verdade? A coisa anda de arminha para pior na grande família tradicional cristã brasileira. Se não vejamos, como canta Renato Russo, a relação entre pais e filhos tem sido conflituosa. Conhecedor do profundo e do escondido, Deus ele vai além do que o Renato ele quis dizer nessa canção. E então Deus ele vai além e ele diz para nós nesta tarde: as pessoas vivem como se não houvesse eternidade. Então isso é um problema sério na nossa vida, viver como se não houvesse eternidade. À luz dos últimos acontecimentos políticos da pandemia, cujos interesses mais diversos e difusos do ponto de vista maligno ficaram evidentes, eu conversava com a pastora Ruth ontem sobre os diversos estelionatos eleitorais no Brasil e templos afora, nas nossas igrejas, as farsas, as fake news eleitorais, com tutela e envolvimento explícito,
claro, cristalino, sem nenhum pudor e temor ao Senhor nosso Deus, de lideranças cristãs influentes, homens e mulheres que se dizem de Cristo, mas vivem como se não houvesse eternidade. Padres, irmãs, pastores e pastoras, bispos e bispas, apóstolos e apóstolas, alguns, inclusive, já presos pela prática dos mais variados crimes tipificados, não só no direito penal, no direito penal brasileiro, mas pela Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus. Raíssa Melo, que está nos acompanhando, ótima tarde já para você, Raíssa. E aí eu posso dizer, Raíssa, que nenhum de nós deve perder de vista a nossa insignificância diante do poder e do juízo de Deus. Não viva como se não houvesse eternidade. Somos pequenos, como uma gota d'água, como um grão de areia, e por essa razão devemos viver a vida adequadamente, de acordo com a soberana vontade de Deus. Você deve amar a si mesmo, você deve amar as demais pessoas, você deve amar a Deus e aproveitar cada dia da sua vida como oportunidade única para fazer o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz absolutamente nada, e ali não existe pensamento, nenhum conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Não viva como se não houvesse eternidade. O juízo final será o julgamento de Deus, ou todos nós seremos julgados por Deus, né? Todos os seres humanos que passarem por essa terra chegarão lá no juízo final. Cada pessoa, depois de morrer uma vez, como diz o texto sagrado, será julgada e receberá de Deus a merecida sentença de acordo com os seus atos praticados por meio do corpo durante sua vida aqui nessa terra. Portanto, não viva uma vida de condenação, aceite o Evangelho e siga a Jesus praticando o bem para que você tenha direito à vida eterna. Amém? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esta palavra e que cada um de nós, nesta tarde, possa fazer essa reflexão, possamos pensar, ó Deus, que não devemos viver como se não houvesse eternidade, fazendo o mal, enganando as pessoas, praticando atos de corrupção, fazendo arminha, desrespeitando a vida. Seremos julgados por tudo isso, cada um de nós, meu Deus. Mas nos entristece, porque as pessoas vivem como se não houvesse eternidade, como se ela tivesse somente essa vida aqui, tudo acabasse aqui mesmo, passando a outra para trás, roubando, matando, destruindo. E não pensam, não levam em consideração que pagarão um alto preço no juízo final por esse desrespeito à vida, por essa falta de amor, pelo roubo, pela corrupção, pelo engano. Quantos homens e mulheres que se dizem de Deus, dizem que servir, mas Deus não tem nenhum compromisso com a vida. O compromisso é apenas eleitoral, o compromisso é apenas, ó Deus, com as coisas deste mundo, com o status, com a riqueza. Tenha misericórdia dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, que com essa consciência se arrepende, ó Deus, e agora está nos ouvindo a Tua palavra e
planeja, quer fazer um esforço para mudar de vida e viver de forma adequada, abençoa de uma forma gloriosa e maravilhosa, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Ruth Silva, que nos acompanha, Rose Silva, minha prima, Aissa Mello, que trabalha comigo, jornalista do Sindiceab. Deus te abençoe grandemente e vamos ficar com essa palavra, com essa reflexão. Não viva como se não houvesse eternidade. Vamos prestar conta dos nossos atos, então viva amando adequadamente para que você, no dia do juízo final, da prestação de contas, ouça aquela palavra: vinde benditos do meu Pai, e sejamos acolhidos pelo Senhor nosso Deus lá no céu. Eu quero terminar agradecendo, portanto, a sua participação nesse culto online. A gente volta com um culto presencial e online no próximo domingo agora, às 17 horas. Eu quero te convidar para estar com a gente aqui na igreja, às 17 horas, e se você não puder vir, você poderá acompanhar pela internet, que haverá a transmissão do culto. E não se esquecendo que amanhã, às 12h27, eu terei a voz e o violão. Essa live de amanhã é transmitida pela minha página do Facebook, e nós vamos amanhã fazer uma homenagem aos caminhoneiros. Amanhã, 16 de setembro, Dia Nacional dos Caminhoneiros e das Caminhoneiras. Então, a live tem como tema Na Boleia. Vamos fazer uma homenagem a esses guerreiros, essas guerreiras de todo o território nacional, que tanto trabalha para levar o sustento para a sua casa e trazer tantas coisas boas para a mesa dos brasileiros, transportar bens e serviços para toda a nossa nação. Portanto, até amanhã eu espero você com muita graça, saúde e paz.